A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre como ter o domínio próprio, em outras palavras, como a gente pode controlar a nossa raiva, de acordo com a Bíblia. Afinal, o que a Bíblia vai nos dizer sobre a raiva? Tem uma palavra, um versículo bíblico que vai se encontrar lá em Provérbios. Você que está com sua Bíblia em casa, você pode estar meditando e lendo também, tá bom? Então lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 11, a Bíblia diz assim: o tolo derrama logo toda a sua raiva, mas o sábio a domina e acalma. Então a gente vê pela Bíblia que quando a gente tem um domínio próprio, a gente se torna automaticamente sábios. Ou seja, o tolo ele vai se automaticamente destruir, vai cavar o seu próprio buraco, está indo para uma direção onde o caminho termina, diferente do sábio. O sábio ele sabe para onde está indo. E é isso que a gente precisa determinar na nossa vida. Melhor do que você correr, é você saber na direção que você está indo. Não adianta você estar indo para uma direção que você não sabe onde vai terminar. Então, a sabedoria ela nos ensina diversas coisas. Então, para que a gente venha dominar a nossa raiva, o primeiro a gente é ter o controle das nossas emoções. Agora vamos ao segundo ponto, como a gente vai controlar a raiva? Através do perdão. Lá em Efésios 4, 31 e 32 diz: ensina, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus o perdoou em Cristo. Então o perdão é uma forma da gente ter o nosso controle. O perdão nos ajuda a gente ter o nosso domínio próprio. Entendemos um lado que Cristo fez pela gente. Automaticamente que a gente entende isso, automaticamente a gente recebe. Ou seja, só dá amor quem tem amor, só dá paz quem tem paz, só dá perdão quem tem perdão. Ou seja, se nós recebemos perdão, nós recebemos a Cristo, Ele vive em nós. Então se Ele nos perdoou, nós também vamos perdoar o nosso próximo. Então vamos ao terceiro ponto. O terceiro ponto é: seja lento para se irar. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20 vai dizer: nos aconselha a sermos rápidos para ouvir, lentos para falar e tardios para se irritar, pois a ira humana não produz a justiça de Deus. Então esse versículo aí fala que a gente temos que ser compassivos, tanto para ouvir quanto também para falar, e lentos para se irritar. Ou seja, que nós devemos manter a calma, devemos manter o nosso controle e deixar o Espírito Santo habitar em nossa vida. Não precisa ter pressa, não adianta correr. Quem corre muito cansa e desiste. O segredo é não parar. O segredo é estar na permanência, de continuar deixando Cristo aparecer dia após dia nas nossas vidas, amém? E o quarto ponto, gente, que a gente precisa falar, um ponto muito interessante: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Efésios 4, versículo 26 vai nos dizer: aconselhe e vai nos aconselhar a lidar com a raiva rapidamente e não permite que ela fique acumulada por muito tempo. Ou seja, não deixe que a raiva o domine. A partir do momento que você tem uma ocasião na sua vida que você deixa o medo de vencer, o medo vai te escravizar. Da mesma forma, o nervosismo. Domine as suas emoções. Não deixe que as suas emoções tenham controle de você, mas muito pelo contrário, tenha domínio pelas suas emoções. Ou seja, perdoe, não deixe que essa emoção dure muito tempo dentro de você. Não é mais importante do que ter uma conversa, do que ter um diálogo, é ninguém sair ferido. Então não conversa na ignorância com o objetivo de ferir. Converse e não durma brigado. A palavra de Deus nos ensina isso, que nós não venhamos dormir, que nós não venhamos deitar sobre a nossa cama com alguma raiva de alguém, que se você tem algo contra alguém, que você venha
É tentar resolver no próprio dia, sem que você venha acumular e se deixar. É que essa semente venha brotar dentro de você, porque amanhã ela vai ficando pior. E automaticamente isso vai te afastando de Deus e também te levando para um caminho que você pode não mais retornar. E vamos aos 5 pontos. 5 pontos é cultive a verdade. Então a palavra de Deus vai nos dizer que tudo que for verdadeiro, tudo aquilo que for honesto, tudo que for puro, tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for de boa fama, e se houver alguma virtude e algum louvor nisso, nisso pensais, ou seja, que tudo que for de boa fama, tudo que for verdadeiro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, nisso pensai. De um lado a gente encontra paz, do outro lado a gente encontra tristeza, de um lado a gente encontra bom ânimo, do outro lado a gente encontra desânimo, de um lado a gente encontra alegria, do outro lado a gente encontra tristeza. Quais que vocês acham melhor para a gente pensar coisas que vão edificar ou vão nos fazer afastar de Deus? A Bíblia ela fala, e eu quero fazer a pergunta para vocês: a gente pode beber? Como os cristãos falando, a Bíblia nos proíbe de beber? A Bíblia fala: não vos embriagueis com vinho, que leva a contenda. Então, a palavra também de Deus diz que fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, é muito interessante a gente pensar por esse lado. A Bíblia automaticamente ela fala, não bebereis, não, ela está falando. Não vos embriagueis. Tem uma diferença nisso. Mas isso vai causar edificação em você. A Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Também que a gente vai fazer a vontade do Espírito, porque a carne ela é fraca. Então que a gente venha voltar para essa palavra, que tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, não aquilo que é mal. Se alguém estiver bebendo, a pessoa vai falar bem ou mal de você. Imagina que você está pregando a palavra hoje, amanhã você aparece num bar, as pessoas começam a ver comentar. Isso está trazendo boa fama ou má fama. Então que nós venhamos voltar os nossos ouvidos, os nossos olhos, para tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama. E aqui eu termino a palavra em nome de Jesus.